Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a ocasião, estamos aqui novamente, eu, Luiz Kruzielski. E Carlos Roncone. Sobre o que a gente vai falar hoje, Roncone? E hoje a gente vai ter um convidado muito legal, cara. Um convidado que é fanático por fone de ouvidos, um cara que entende tudo de fone de ouvido, um cara que curte muito som, muita música, tem um ouvido de... Antigamente falava que era ouvido tuberculoso, né, que ouve tudo, mas tem um ouvido fantástico e consegue perceber diferenças. Então, quem que é nosso convidado de hoje, Roncone? Nosso convidado é o Leonardo Drummond, o famoso Léo do Mind the Headphone. Fala, Léo. E aí, gente? Tudo Tranquilo? bem? Pô, tudo ótimo, gente. Inclusive, começo aqui agradecendo aí pelo convite, duas pessoas muito ilustres. Luiz, depois de ter participado lá do Teste Cego, a pessoa que eu sempre comento, foi, pô, cara, porque tem um cara, o cara é mestre, um doutor em psicoacústico, não sei o quê. Eu sempre uso o seu exemplo para falar do Teste Cego, cara. Isso aí pra gente, ó, perfeito. Pois é, cara. O Luiz é um garoto precoce, é nosso Sheldon Cooper. Nossa, é o cara que é chato e... Não, ele não é chato, ele é o gêniozinho do Sheldon. A parte de chatice não tem nenhuma. Menos mal. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre, né, obviamente, fones de ouvido, né? O que mais poderia ser, né? Eu não sou tão fanático quanto você por fone, mas tem alguns também que vim colecionando ao longo da minha vida, né? O negócio aqui, casa de ferreiro de pé de pau. Tô usando fone de R$20 aqui, gente. Pô, mas esse daqui também... Nossa, ele tá fazer um review um fone de R$20, né? Não, vale fiz. Né? Cara, esse aqui é um fone de $3, que é absurdamente bom. Só que é o seguinte, cara, eu costumo participar dessas coisas com Cubadisco, né? Só que eu tive com um amigo meu anteontem, ele tem um e aí eu dei as minhas almofadas para ele, não peguei para mim ontem, ainda na empresa. Então eu tô sem meu Cubadisco. Assim, felizmente fone é o que não falta na minha casa hoje em dia, né? Deve ter uns 50 fones aqui. Só que esse aqui é tão prático, cara, putz, é confortável, entendeu? Botar, esquecer, eu falei, cara, é esse mesmo. Aí botei, tamo aí. Pra quem não conhece o Léo Drummond, se apresente aí, Léo. O que você faz? Então, cara, eu faço duas coisas, na verdade. Eu tenho o meu canal de review de fones de ouvido, já acho que começou com um site. O site tinha, né? Porque agora o site não existe mais, tá lá, mas não é atualizado. Assim, comecei com o site há uns 10 anos. E o canal acho que é de 2017, se não me engano, ou 2018, perdão. Então eu faço reviews de equipamentos de som e tenho minha própria marca de fones de ouvido também. Então sou empreendedor, tenho essa empresa, a Cuba, então eu trabalho com os dois lados aí do áudio. E o que veio primeiro, o canal ou o seu próprio fone? Não, o canal. O canal veio bem antes. A Cuba a gente tem... A operação começou acho que no final de 2017. Tipo, a empresa começou em 2015, se eu não me engano. Aí é bastante tempo para poder conseguir investidor, tipo, desenvolver o produto e tal, até conseguir colocar no mercado. Mas de operação mesmo a gente começou a vender, se não me engano, no final de 2017. E aí o canal começou um pouquinho antes como canal, mas já tinha um site, né? Assim, meio que o canal foi a evolução do site. Foi eu assim, um pouco... sei lá, quis fazer uma coisa diferente, aí ver o canal, o que foi maneiro, porque eu acho muito mais legal do que escrever os textos. Hoje eu acho que é o maior canal em português, né, de fone de ouvido e de review desse tipo de review de marca, de áudio. Cara, é um dos maiores do mundo, na verdade, porque assim, é um assunto muito nichado. Então, assim, tem poucos canais dedicados a fones. Então, o meu tá, tipo, entre os 5 maiores. E isso que eu ia te perguntar, se você se inspirou em algum outro canal ou alguma outra coisa, assim, pra fazer o seu. Eu sempre fui aquela pessoa que, putz, vai comprar alguma coisa, eu vou pesquisar. Então, assim, eu nunca vou comprar um eletrônico sem olhar antes reviews e tal. Então, quando o YouTube começou a ficar maior, mais relevante, cara, se tornou, assim, uma fonte natural de pesquisa. E aí eu acabei vendo alguns canais, assim, não de reviews de headphones, porque eu lembro que quando eu entrei ainda tinha muito pouco, assim, eu devia ter uns 2 ou 3 canais de reviews de headphone, nenhum era muito legal. E aí eu comecei a fazer o canal, mas meio que assim, tentando trazer coisas que eu gostava de canais de tecnologia. Então, por exemplo, tem um que eu gosto muito, que é o MKBHD. Para mim, ele é possivelmente o melhor avaliador do YouTube. Aí tem alguns sites, tem alguns canais hoje de fotografia que eu gosto muito, porque eu ligo bastante para isso. Tem um canal de fones hoje que, assim, o cara, tipo, em termos de fotografia é bizarro, chama Joshua Volur, também vejo bastante o canal dele. Mas, assim, para mim, como avaliador, minha grande referência é o Tyler Hertzens, que era o cara do Inner Fidelity. Esse, para mim, assim, eu penso que, putz, esse cara ter parado foi uma perda absurda, sabe? Principalmente terem tirado o site dele, né? Porque o site dele era da Stereophile e aí os caras acabaram com o site. Então, assim, mesmo ele tendo parado lá,
o site ainda tinha... Ele se aposentou, né? E aí entrou um outro cara, que era o Rafe Arnold, eu acho, que eu não... Assim, é um estilo muito diferente, então, assim, não bateu tanto com o que eu apreciava no Tile, porque o Tile, para mim, é um cara que misturava, assim, de uma forma magistral a parte subjetiva com a parte objetiva. Eu assisto bastante suas análises, que eu gosto de ouvir opinião, né? Porque assim, também como você não sai comprando qualquer coisa, tem que ouvir primeiro, até porque quando a gente compra lá fora e não tá fácil aguentar esse dólar de 5 e cacetada. Exato. Então a gente tem que ficar prestando bastante atenção. Mas uma coisa que eu notei, outro dia eu estava vendo que você estava fazendo uma análise do grado, né? Aí você falou que seu pai teve um grado. Então esse negócio é genético? Como é que é essa paixão por headphone? Veio de casa, de família, não? Cara, não... meu pai teve o SR325. Na verdade, cara, dos fones, assim, veio de família. O meu pai é muito ligado à música, sempre foi. Eu acho, assim, inclusive, que uma das grandes frustrações da vida dele é não ter aprendido a tocar nenhum instrumento. Mas, assim, de berço, eu sempre... cara, tive muita conexão com a música em grande parte por causa dele. Então, assim, eu era bebê lá, tinha meses, e meu pai e minha mãe colocavam música clássica pra eu ouvir. Então, pra mim, assim, eu não sei o que é não ter a música como uma parte meio que muito grande, muito importante da minha vida. E o meu pai, com áudio especificamente, é uma história engraçada. Quando ele era jovem, ele chegou a ter uma coluna, se eu não me engano, no jornal... Acho que era Manchete o nome, com reviews de equipamentos de áudio. Ah, que legal. Só que eu só descobri isso muito depois, porque ele não fala. Aí um dia, sei lá, alguém comentou, minha irmã achou, não sei o que, uma parada, ele fazendo review de um tape deck da Akai. Ele fazendo review lá no jornal. Pois é, só que depois, meu pai, assim, acabou não trabalhando com nada disso, meu pai é publicitário, então ele meio que perdeu essa conexão. Mas aí eu acabei entrando nesse mundo e aí puxei ele junto, entendeu? De volta. Aí com os fones. O grado eu lembro que foi isso. Alguém tinha mandado para eu avaliar e tava à venda, meu pai gostou e falou, vou comprar. E aí meio que foi isso. Ele meio que acabou depois pegando carona, entendeu? Legal. Você nunca botou seu pai para fazer review de nenhum fone de ouvido ou equipamento, não, né? Cara, não, mas você me deu uma ótima ideia agora. Imagina, como é que seria? Mas eu gostei muito nesse review que você falou do grado, porque é uma coisa que eu também penso sobre eles, entendeu? São caros e são feios, né? Que tipo de coisas que você olha e você fala, onde é que eu vou pagar? O que tem de $1.000 num negócio desse, né? E como é que começou a ideia da Cuba Audio? Assim, você já tinha a ideia de fabricar um fone, você começou a empresa como uma empresa de equipamentos de som e o fone surgiu depois? Cara, na verdade a história foi bem confusa, assim. O que aconteceu? Eu fiz faculdade de design de produto na PUC. E aí, a última... assim, em design de produtos, a gente tem uma matéria todo período que é a matéria mais importante do curso, que é projeto. E aí a gente, de fato, tem que desenvolver meio que alguma solução usando design thinking e tal. E em todo período tem essa matéria de 10 horas por semana, então é maior. E no último ano... a gente tem o projeto final. A gente não tem monografia, por exemplo. Sim. O que a gente faz é um projeto final. Então, a gente desenvolve um produto mesmo. E aí, o meu produto, obviamente, foi um fone de ouvido, né? Isso já era um hobby meu. Eu falei, cara, vou fazer um fone. E aí, o meu fone foi exposto na Semana Design da PUC, lá no Pilotis, porque ele selecionava alguns projetos para ficarem expostos durante a Semana Design, que acontece lá no Jockey, acontecia, né, no Jockey. E aí, meu projeto ficou exposto lá. Nessa época, a minha ideia era abrir um escritório de design com 2 amigos de faculdade. A Duda, que ainda é minha sócia na Cuba, e o Dan, que não é mais nosso sócio. Era abrir um escritório de design com eles dois. Só que um garoto, uma vez, viu meu projeto exposto lá na Semana Design e ele tinha uma marca de relógios que estava incubada no Instituto Gênesis, que é a incubadora da PUC. E aí ele viu ele queria, com um dos sócios dessa marca de relógio, abrir uma marca de fones de ouvido, porque ele estava vendo o quanto o mercado de fones estava crescendo, né? Isso em 2014. Então, assim, a Beats ainda estava meio que no auge, assim. E né, que foi quem transformou o mercado dos fones aí nos últimos anos. E aí ele precisava de alguém que entendesse de fones, porque, assim, para ele era puramente uma questão mercadológica e precisava de alguém que, de fato, tivesse conhecimento sobre o assunto. E aí ele viu meu projeto, alguém falou de mim para ele também, aí ele veio falar comigo. Aí ele falou, cara, tô querendo abrir uma empresa, não sei o quê, preciso de alguém que entenda de fones, vamos conversar? E aí, na época, como a minha ideia era abrir o escritório de design, eu falei, cara, vamos conversar e, tem coisa aí, porque, de repente, meu escritório pode desenvolver o projeto desse fone para você. Só que, nessa época, eu fiz um curso de empreendedorismo também, assim, quando a gente estava começando a conversar, e foi um curso que mudou totalmente a minha cabeça. Eu falei, cara, não, voltei para cá, que mané, escritório de design fornecendo serviço. Não, cara, vamos fazer um startup, vamos criar um produto diferente para botar no mercado e tal. Aí foi assim, aí veio a Cuba.
Legal. E quanto tempo demorou a Cuba para começar, realmente, para deslanchar? Você botar teu fone na prateleira de alguém lá? Acho que 3 anos e pouco, por aí. É difícil, porque... assim, quais foram as etapas pra gente, né? Primeiro, a gente teve um tempo de criação, né? Tipo, cara, beleza, a gente sabe que a gente quer fazer um fone de ouvido, mas que fone é esse, pra quem, como, quais os atributos e tal. Então, assim, a gente ficou um tempo, cara, desenhando, pensando, fazendo pesquisa de mercado, pesquisa de público, até chegar num conceito que a gente falou, cara, putz, o que a gente quer fazer é um produto assim. E aí, depois que a gente tinha isso pronto, a gente precisava de fazer a engenharia. Porque o nosso trabalho como designer vai até certo ponto, né? Eu não consigo projetar peça plástica para injeção, por exemplo, né? Para molde de plástico injetado. Então, a gente viu que para a gente contratar uma empresa de engenharia também, comprar o primeiro lote, a gente precisaria de investimento. Então, também teve um tempo para a gente conseguir passar por uma rodada de investimento que permitisse que a gente fizesse o desenvolvimento e comprasse um primeiro lote de 500 unidades para poder botar no mercado. Então, no total, foi por aí. Acho que uns 2 anos e meio, 3. Desde, assim, tipo, a primeira reunião até colocar o fone na rua. E era muito diferente daquilo que você tinha feito lá no seu projeto de faculdade? Cara, o design o design é parecido, mas a ideia é muito diferente, porque na faculdade, assim, eles meio que incentivam muito a gente a fazer uma coisa diferente. Então, assim, tipo, beleza, você quer fazer um fone, mas por quê? O que vai ter de diferente nesse fone? Então, o que eu fiz lá era um fone que virava caixa de som. Mas o design do disco veio totalmente desse fone. Assim, o projeto também tinha um arco de madeira laminada, tinha, tipo, a concha com os degraus, tipo, disco de vinil. Então, foi bem... o design foi parecido, mas a ideia é diferente. E o interior, a parte de drive, como é que você viu isso daí? Quem que te ajudou nisso? Não, ninguém, na verdade. A gente começou, cara, a entrar na internet, buscar fornecedores, porque meio que foi tudo feito de ouvido. Assim, no caso do disco, a gente não... Isso é bem legal, né? O fone foi feito de ouvido, isso é legal. Exato, não teve jeito, assim. Tipo, na época, hoje em dia a gente até tem um microfone de medição, mas naquela época não tinha dinheiro para comprar um desse. Então, como é que foi? A gente queria encontrar um fornecedor. E é muito difícil você achar fornecedor de alto-falante, porque normalmente no mercado não é assim que funciona, né? Você tem fabricantes OEM ou marcas grandes, né? Tipo, a matriz da Sennheiser, por exemplo, né, cara? Lá na matriz, na Alemanha, eles fazem a linha do 800, do 700, isso aqui. O resto, ou são... Eu não sei se ela tem fábricas em outros países, por exemplo, a linha do 600 é feita na Irlanda. Eu não sei se é uma fábrica própria da Sennheiser ou se é uma fabricante que eles contratam, né? Mas eu sei que normalmente você tem uma fábrica que faz tudo, ou quase tudo. Então é muito difícil você encontrar tipo, um alto-falante para fone de ouvido meio que no atacado, assim, alguém que fabrica para terceiros, porque normalmente a fábrica que faz o fone de ouvido, ela também faz o falante. Mas, então, assim, na época a gente começou a pegar muitos alto-falantes que a gente achou na cena, tipo, do it yourself, sabe? Tipo, que você consegue comprar, tipo, 5, 10, e a gente começou a testar. E aí, uma hora, a gente foi meio que fazer o pente fino, assim, tipo, cara, qual aqui que fornece pra gente a melhor combinação entre qualidade de som e preço, né? Pra gente conseguir chegar no nosso target. E aí a gente elencou, tipo, alguns fornecedores que a gente já estava conversando, que já tinha uma amostra, e a gente falou com um cara que a gente conhece que é chinês, e ele fez um call com todos esses fornecedores. O cara foi, ele fez isso por nada, assim, foi um amor com a gente. E aí ele falou, esse aqui foi o mais sério. Esse cara aqui, porque assim, tinha alguns que eram traders, na verdade. E assim, fazer com trader é complicado. Porque aí o cara para de trabalhar, não tem contato com a fábrica, não tem nada. Então, ele falou, esse cara aqui, ele é fabricante, ele foi o que mais me passou confiança. Ele, inclusive, nem queria mandar pra gente sample. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer um pedido de 3.000 alto-falantes, que é o mínimo, sem uma amostra? Aí ele mandou e tal, a gente testou. Cara, viu que era ótimo, sabe? Tinha um preço que estava dentro do nosso target. A gente partiu dele como sendo uma base. Então, assim, cara, eu tô gostando do resultado dele assim. Agora vamos ver como é que eu melhoro. Então, a gente ia pro laboratório lá da PUC direto fazer teste. A gente fazia, tipo, uma caixinha de madeira e aí meio que MDF cortada a laser com várias camadas para testar, tipo, a câmara atrás, qual seria o tamanho, qual seria o formato, se ia ter algum material dentro. Então, assim, depois teve um trabalho aí na tentativa e erro para tentar achar meio que as circunstâncias nas quais aquele alto-falante entregaria o desempenho que a gente quer. E isso aí foi totalmente, assim, tentativa e erro de ouvido. Chegar a fazer um negócio, não tá bom ainda não, dá para melhorar isso aqui, vamos tentar. Aí melhorar, fazer, aí uma hora a gente chegou no resultado, aí passou para a equipe de engenharia, né, para a empresa que a gente contratou e falou, o volume tem que ser esse, o formato mais ou menos assim, aí fizeram lá o tryout, a gente testou, falou que tava ok, foi isso.
E você continua com o mesmo fornecedor? Sim. O cara é parceiraço. É um dos que a gente deu muita sorte com o fornecedor na Cuba, cara. Assim, em geral, a gente teve poucas decepções. Assim, a gente tem alguns fornecedores que são mega parceiros, esse é um deles. Eu acho que o driver tecnologicamente falando, é o mais difícil de você desenvolver, né? Claro. Você tem algum sonho no futuro de você criar seu próprio driver, alguma coisa assim? Tem. Inclusive, cara, são meio que duas coisas, né, que me fazem ter vontade disso. Primeiro, ver que algumas marcas novas conseguiram, principalmente planar magnético. A Audeze e a Hi-Fi Man, né, que são uma americana e uma chinesa, são marcas que, cara, começaram há pouco tempo, desenvolveram alto-falantes planar magnéticos, assim, que são de excelente qualidade. As marcas são muito boas, muito bem conceituadas. E o mais impressionante, cara, foi uma parada, inclusive, Luiz, se você não conhecer, acho que você ia se amarrar, cara. Um garoto indiano, lançou uma marca de fones eletrostáticos há pouco tempo. Ele desenvolveu, ele é um garoto, tem, sei lá, mais ou menos a minha idade, deve ter, 30, 31, uma coisa assim. Mas ele criou um fone eletrostático com uma ótima relação com os benefícios, cara. Ele mandou lá pra comunidade, pro Spritzer, que é o cara lá do Head-Fi, do Headcase, que é o cara que mais entende de fone eletrostático hoje em dia. O indiano foi lá até ele, na Islândia, que o maluco é islandês, pra entregar o fone pra ele e falar, cara, testa, eu quero saber a tua opinião. E o cara ficou impressionado, falou, cara, realmente. E ele desenvolveu o próprio falante eletrostático, cara. O fone dele tá sendo elogiadíssimo, assim. E é lindo. Acho que ele tem algumas soluções de design que eu acho, assim, brilhantes, cara, brilhantes. Então, em suma, eu tenho essa vontade no futuro, assim. É um fone eletrostático, que tá no valor dos destaques de entrada, assim. E o dele, e a galera que testou fala que ele é do nível de um 007, assim, que é os Stax, é o segundo mais sofisticado deles. Então eu acho que o cara fez um belo trabalho, cara. E é isso, é uma empresa pequena, lá na Índia, sabe? O cara é sinistro. Como é que surgiu a ideia do Mali? Você viu que o mercado precisava de um fone desse tipo, que tinha uma necessidade? Exato. A gente acha que esse é o futuro. Assim, para fone de ouvido. Só ver o que aconteceu com a Apple, né? Eu não sei se vocês sabem dessa, mas os AirPods, que são os True Wireless da Apple, se eles fossem uma empresa sozinha, ou seja, existe a Apple e ela se dissocia de AirPods. Existe uma marca chamada AirPods. O faturamento é maior do que da Ambev. Eles faturam, acho que é 10 bilhões de dólares, 6 bilhões de dólares por ano. É uma coisa de maluco, assim. É uma coisa de louco. Ou seja, não tem tanto bebum no mundo assim, então tem mais gente com ouvido. Se você contar que cada bebum tem 2 ouvidos. Exato. E a Ambev, eu acho que é a maior fabricante. É a maior fabricante, junta todo mundo, né? É o futuro, cara. Porque é a maneira mais conveniente de você escutar música, né, cara? Pega 2 negocinhos, bota no ouvido, acabou, tá ligado? Sem fio pelo seu celular. O Mali veio porque você sentiu necessidade de ter um fone melhor ou de ter um fone no mercado, assim, dentro do... Não, a gente tem a nossa meta na Cuba, né? O que a gente gostaria de fazer na Cuba é ser referência em áudio design no Brasil, é ser a marca top of mind. Assim, eu virar para uma pessoa na rua e falar, me fala marca de áudio. A pessoa fala Cuba Áudio. É meio que em todos os momentos em que as pessoas vão escutar algum som. Então, assim, a gente quer ter produtos variados no mercado de áudio, né, para atender os momentos diferentes das pessoas, né? Porque, assim, as pessoas, uma hora elas estão escutando o som em casa, ambiente, uma hora elas estão escutando um fone que elas querem qualidade, uma hora elas estão escutando uma caixa de som Bluetooth num churrasco. Então, assim, a gente quer ter produtos de qualidade em todas essas categorias, entendeu? Para atender os momentos diferentes onde as pessoas escutam coisas. Então, assim, a gente já tem um headphone, né, que é o disco, e a gente queria trazer um True Wireless, né? Porque a gente tem no Brasil, por exemplo, a coisa da segurança. Nem todo mundo está confortável em sair com um headphone grande na rua, sabe? Ou você não usaria para fazer um exercício, né? Então, a gente queria trazer um produto que fosse complementar. E foi daí que veio o Mali. A gente foi para a China há 2 anos, eu acho, em busca de fornecedores. E aí a gente foi a várias feiras e tal, a gente conseguiu encontrar um fornecedor que tinha uma base que era muito boa, né? Era um produto que era quase o Mali. Mas assim, a gente queria ainda fazer algumas escolhas. Então, a gente mexeu no acabamento, a gente mexeu no alto-falante, a gente mexeu no chipset, né? Para chegar no produto que a gente queria trazer com a marca Cuba, entendeu? Então, foi isso, assim, foi uma base que a gente alterou em algumas coisas que dava para a gente alterar para chegar nesse resultado. Ele tá um fone assim que, pelo que eu vi aqui, ele tá numa faixa de preço bem acessível, né? Ele meio que tá entre os True Wireless chineses baratinhos, tipo Xiaomi de R$200 e, um Samsung de 1.000, entendeu? Então, assim, ele entra no meio, né? Ele traz uma qualidade de som que é equivalente de fones True Wireless dos 1.000, dos 1.500,
mas custando não tanto quanto esses fones, né? Não tão pouco quanto os fones chineses muito baratinhos, porque não tem como fazer milagre, mas meio que entrando no meio termo. Eu acho que o seu caminho está muito legal, porque você quer fazer um produto que esteja dentro da realidade do mercado brasileiro, né, que seja vendável no mercado brasileiro, que as pessoas entrem e comprem, né, falando, não, vou comprar porque é legal, e não porque é baratinho e tal, mas que tenha uma certa qualidade. Sim. Eu acho que isso daí é o que falta em muitos empreendedores aqui no Brasil com relação a produtos. E tem alguma outra marca brasileira que fabrique fones de ouvido? Não, headphone não. Porque engraçado, tem né? marcas de áudio, né? Você tem a Stanner, você tem até a Lesson, não sei se existe ainda. Eles estão muito mais ligados à área profissional de áudio, né? Quer dizer, né? Caixa acústica, essas coisas. Caixa mesmo, você fez eu lembro que você fez uns reviews da Edifier, né? Você inclusive tem um par de Edifier aí e tal. Você chegou apaixonado por essas caixas, cara. E você pensa em entrar nessa área também de caixa acústica? Cara, sim, mas eu não sei se a gente... Eu vejo como uma coisa muito para frente, assim, a gente entrar em caixa de som para estúdio. Acho que eu gostaria, sim, de entrar nesse mercado, porque hoje em dia, assim, eu acho caixa ativa uma coisa muito incrível sobre vários aspectos, mas a parte profissional, assim, eu acho que é difícil, assim. Eu acho que é um mercado... Eu acho que seria num momento que, assim, a gente está estabelecido como uma marca de fone de ouvido, de repente a gente tem caixa de som Bluetooth, a gente meio que trabalha bem com o mercado consumidor, entendeu? Aí eu acho que a gente expandiria. A gente teria algumas coisas para o mercado profissional. Tipo, a gente tem a linha Cuba Pro de monitor de áudio e tal, mas para mim, assim, seria uma... A gente tem desenho já disso, mas é uma coisa mais para frente, assim. Tipo, a gente tem vontade, mas, cara, para alguns bons anos aí. Você tocou na linha Pro, eu estou vendo aqui no catálogo da linha Pro. Você sabe que nessa área Pro vocês não estão sozinhos aqui no Brasil, né? Você tem alguns concorrentes bem sérios. Aí você tem o Extreme, você tem o Wheatstone da Audiocare, da doutora Kátia, você tem a própria Shure, né? Que está aí mais por causa da venda de pacote, né? Eu vejo assim, a Shure ela tem um pacote enorme de equipamentos para a linha profissional da linha de show, então acaba levando, né? Quando você compra um in-ear dela, você acaba levando um fone dela, né? um 545, um 845, que acaba ficando num preço caro. E os seus fones também estão na faixa dos fones importados, né? Tanto o Nashville, o Viena, eles são fones classe A, né? Com multi-armaduras e tal. A história da Cuba Pro, na verdade, foi o seguinte: pra gente é muito mais uma questão de posicionamento do que, de fato, uma coisa que a gente tá fazendo para realmente entrar, para lucrar, entendeu? Para tipo, crescer nessa parte. Porque o que acontece? Até contando a história da Cuba Pro para vocês. A gente é uma marca nova de som, né? E por mais que a gente que entende de áudio, a gente sabe que um fone de R$700 é um fone, tipo, barato, não é um fone caro, né? R$700. Né? Existe fone de $50 mil, né? Então, assim, você vai ver um fone normal de estúdio, um M50X da Audio-Técnica, por exemplo, você vai pagar R$1.500, né? Um 7506 custa aí seus R$500, R$600. A KG K240 também é outro clássico, custa aí seus 700, e modéstia à parte. Eu prefiro o disco ao K240 e ao 7506. E no teste cego lá, que o Luiz participou, inclusive, cara, eu acho que não teve nenhum que o AKG ganhou, o K240. Então, assim, a gente que entende, né, que tá muito nisso, a gente sabe que fone não é uma coisa barata, né, e que R$700 não é muito. Mas para muita gente não, né? Então, e a gente tem como foco chegar no mercado mais de massa, né? O nosso objetivo não é ficar no nicho audiófilo, no nicho profissional, né? A gente quer que o nosso fone seja, tipo, uma parada que as pessoas compram da mesma maneira que, sei lá, o cara que não é um fotógrafo, ele compra um iPhone porque ele gosta muito da câmera, sabe? A gente quer que, uma pessoa veja valor num fone de ouvido mais sofisticado porque a qualidade só é mais alta, né? Isso tem valor para as pessoas, né, que escutam música. Só que muita gente, né, aqui no Brasil ainda se assusta com o valor. Então, principalmente sendo de uma marca nova. Então, assim, a gente já viu várias vezes na internet uma galera assim, por esse preço eu prefiro ir numa JBL, por exemplo, sabe? Tem muita gente que tem esse tipo de preconceito, sabe? Então, a gente conheceu o pessoal de São Paulo, que tem uma marca chamada Audio Dream, é o René e o Matheus. O Matheus era quem fabricava os fones da Extreme Ears. Ele que montava os fones da Extreme Ears. E aí ele saiu porque ele foi fundar a Audio Dream com o René.
E eles fazem fones que são incríveis, monitores de palco. Pra você ter uma noção, o modelo mais sofisticado deles agora, que se chama Somnium ST, custa R$17.000. Mas ele tem alto-falante eletrostático no in-ear, sabe? No in-ear? Eletrostático. E é incrível, assim. É um dos melhores fones que eu já escutei na minha vida, fácil. Né? O AD8 também, que é o segundo... Hoje em dia já tá mais pra trás. Já na época que eu escutei pela primeira vez, assim, era o melhor in-ear que eu já tinha escutado. E, cara, a gente conheceu, testou os fones deles, eu fiquei maravilhado. Eu falei, cara, isso é incrível, sabe? Eu já cheguei a testar fone da Extreme Ears há um tempo, né? O XE12, eu acho, XE8, e assim, não chegam perto dos fones da Audio Dream. Eu já tive JH Audio, né? Que é, uma empresa do Jerry Harvey que inventou isso. Já tive um JH13, já tive um JH Audio Roxanne. E são dois fones que, assim, cara, eu acho que o AD8, o Somnium, o Somnium ST são superiores. Então, assim... Quando a gente conheceu o trabalho, foi assim, tipo, cara, vamos fazer uma parada junto, sabe? E a gente pensou, pô, e se a gente fizesse uma linha profissional da Cuba, entendeu? Né? Então, assim, cara, a gente colocaria a nossa marca nos fones de vocês, faria algumas alterações, tipo, tinha alguns detalhes que eu gostaria de mexer na sonoridade, né, de um ou de outro. E aí a gente veio daí a Cuba Pro. Então, assim, pra gente é muito mais uma questão de posicionamento, sabe? É tipo, mostrar, cara, pô, essa marca que faz esse headphone de R$700 aqui, não é uma marca qualquer, ela também faz esse fone aqui profissional de R$17.000, que quem usa é fulano, ciclano e beltrano famoso. Então, pra gente foi muito isso. O preço não é baixo, mas se você for comparar com os internacionais hoje, com o dólar do jeito que tá, eles são muito mais baratos. Muito mais baratos. Sem falar, então, assim, o mais caro tá na faixa de $1.000 e pouquinho dólares. O duro do in-ear, que quando você, por exemplo, na Globo a gente chegou a comprar uma época a gente fazia o The Voice, a gente comprou um monte de 315. Porque assim, precisava entregar para todo mundo, precisava entregar para os participantes e, pô, nem todo mundo tinha o seu IA preferido e tal. Óbvio. A banda precisava e tal. E ela, cara, depois de um mês, acho que dos 20 que nós compramos, tinham 10. Tá porque zoando. assim, as pessoas, ele caía do ouvido, as pessoas pisavam em cima. Né? Elas caíam, botavam assim embaixo, de pendurado no coisa, caía no chão, o cara pisava em cima. Ia sair, esquecia de tirar o fone, arrebentava o cabinho. Então, assim, é o tipo da coisa que eu digo, pô, um fone, você tem que ter seguro desse negócio, cara. Comprar um fone desse valor aí, você tem que fazer um seguro, porque assim, imagina você pisar, porque é fácil, né, cara? Esse negócio no palco, você escorregou ali, caiu, se não tiver bem preso na cabeça. Quando não é a pessoa que compra, ela não tem noção do valor. Não tem noção do valor. Não tem mesmo. E olha, tem muito artista que também não tem noção do valor, porque não é ele que compra. Quem compra é o empresário e tal, e entrega pro cara. O técnico, eu conheço muito técnico. Eu tenho um primo que é um dos maiores monitores de engenheiros de monitor que tem no Brasil, que é o Paulo Fará. Ele usa fone, ele é um dos caras que mais sabe fazer in-ear aqui no Brasil, né? Um cara que já trabalhou com Milton, Rita, gente pra burro. Então, assim, ele tem o maior cuidado, né? Ele, faz um trabalho super legal, ele tenta ouvir o que o cara ouve, faz, né? Mas ele fala que, assim, é impressionante, ele entrega o fone pro cara, pega o fone num estado assim, lá sem falar da sujeira, né? Não, cara, o que eu acho mais bizarro, por exemplo, você falando disso do SE315, que é engraçado, né? Porque, assim, pelo menos do meu lado, né? Como, tipo, robista. Cara, fone de ouvido pra mim é uma coisa incrível, assim, é tipo um fim, né? É uma coisa que, eu valorizo, eu quero, eu cuido. Não precisa só tocar música, né? Exato. O objeto já é o... Isso. E, pensa, e é engraçado como quando você vai muitas vezes pro meio profissional, né? Que você coloca isso em perspectiva, você quer ser só uma ferramenta, sabe? Tipo, exatamente. Cara, é só pra você fazer o seu trabalho. Exato. Foi uma furadeira, que tem que trocar pilha, então troca pilha e tal. Então tem muita gente que não tem essa coisa. E fone, no meu conceito, acho que o de você também, é uma coisa muito pessoal. Exato. Você se adapta. O fone, então, moldado é mais pessoal ainda, porque é o teu ouvido, o teu ouvido interno que está ali moldado, né? Aquilo é você que tem que se acostumar. Mas é complicado. Isso é uma coisa que eu acho engraçada, né? Porque quando eu tinha, por exemplo, meu JH Audio, era o Roxanne, que custou, sei lá, tipo, $1.800. E aí, um monte de amigo meu, assim, você é maluco de gastar isso no fone. Eu não podia falar, cara, mas ouve aqui pra você ver. Por quê? Porque não dá. Não dá. Só pra mim. Seu. Você tá no caminho, assim, completo para a linha de audição, né? Uma coisa que eu queria comentar com você. O que você acha? Sua experiência com fone, uma experiência que a gente vê que, de toda maneira,
você tem uma percepção muito aguçada daquilo que você está ouvindo, né? Como é que você sente o binaural nisso? Você já teve alguma experiência de som realmente binaural, de ter a sensação de 3D? Cara, na verdade, foi com a KG-1000, provavelmente. Porque, assim, para mim, gravação binaural é o tipo da coisa que eu acho muito louco que ainda não seja mais comum. Porque, assim, há 15 anos, quando quase ninguém tinha um fone de ouvido maneiro, beleza, né? Pra que você vai gastar dinheiro para fazer uma gravação binaural? Mas hoje em dia, todo mundo escuta música pelos fones, né? Por que as músicas ainda não são gravadas, tipo, né? De forma binaural, entendeu? Até porque, pô, você tem... Isso é uma coisa que eu fico muito, muito bolado com o mercado, cara. Então, o quanto hoje, eu acho que, assim, o mercado tá focando nas coisas erradas, sabe? Tipo, você tem lá o áudio de alta resolução. Irmão, pelo amor de Deus, cara, sério que você tá focando nisso? Grave e fazer uma porcaria de uma gravação melhor, com menos compressão, entendeu? Grave, foca em fazer uma gravação binaural, isso é maneiro. Né? Agora, todo dia eu entro no Instagram, tem lá a propaganda do Tidal, áudio hi-fi. Pelo amor de Deus, cara, sabe? Eu acho que tipo, é o foco no problema errado, entendeu? Porque para 99,9% das pessoas não vai fazer nenhuma diferença do MP3 pro FLAC, entendeu? Então, para que tá focando nisso? Sabe? Mas a vantagem... Um ponto só para colocar para você, que não sei se você já começou a mexer com isso, mas a Tidal e a Amazon Music, ela tem uma ramificação que é mesmo como se fosse o Tidal HD. A Amazon Music HD, que no Brasil ela não existe ainda. Eu não sei porque eles não colocaram no Brasil ainda. Mas a Dolby, ela está incentivando, ela está colocando o Atmos Music, que é um processo de mixagem onde você mixa em Dolby Atmos e você pode transmitir em Dolby Atmos em algumas plataformas. A Amazon Music HD, ela é uma plataforma que permite isso, e o Tidal é uma plataforma que permite isso. Se você procurar no Tidal a marquinha da Dolby, você vai achar que tem algumas músicas que já foram refeitas para isso. Mas ela continua sendo, é claro, ela continua sendo compactada, é claro, porque não tem como você fazer um arquivo de áudio desse tamanho sem compactação, tá? Usando o AC4, o AC3 e o AC4 agora, e você pode decodificar em alguns... Agora, parece que toda a linha Apple nova, a partir de agora, essa linha que eles estão lançando agora com M1, com tal, todas elas já estão com decoder. E nos smartphones, a linha Samsung. Toda a linha Samsung, a partir dos 50, Eu tinha o Note, ele tinha o negócio do Atmos. Mas aí que tá, isso é uma mixagem diferente, né? Isso conta, entendeu? Aí eu acho que vale. Tipo, pra mim, a chateação é meio que ver, pô, que nem essa coisa agora do áudio de alta resolução. Cara, eu fico tão triste, sabe? Tipo o HD Tracks, né? Aquele pessoal da HD Tracks e tal. Não, isso eu até acho, por exemplo, pô, no HD Tracks tem muita coisa que é da gravações da Chesky, por exemplo, né? Que aí é uma gravação de qualidade, sabe? Pô, os caras gravam uma parada com um único microfone para pegar a espacialidade da sala, não sei o quê. Tem muitas coisas que eu acho muito maneiras nisso, mas é tipo o selo high-res no fone, sabe? Que tem aquela da Japan Audio Society lá, que tipo, o fone alcança 40 kHz de resposta. Tem o selo high-res. O que isso quer dizer, sabe? Isso daí é uma coisa que não dá para entender. Alguns puristas falam de overtones, de harmônicos, não sei o que lá. Até uma vez eu estava conversando com o Luiz sobre isso. A Sennheiser tem um microfone que vai a 50K. Custou mais caro que o microfone normal, obviamente, mas ele vai a 50K. Os digitais da Neumann vão a 50K. E assim, até que ponto isso vai traduzir para aquilo que o cara está ouvindo? E para o tipo de música que ele está ouvindo, que é o mais importante. Qual que foi o teu primeiro fone de ouvido que você falou assim, puta, esse aqui, troço bom, assim? Quando eu era, devia ter, sei lá, 15, 16 anos, eu lembro que eu sempre meio que viajava e comprava fones, porque eu estava sempre buscando uma qualidade mais alta, nunca estava satisfeito. E aí eu lembro que, quando eu ainda não entendia muito, né, tava meio que assim, na superfície, eu lembro que eu tinha dois fones que me marcaram, assim, com os quais eu fiquei muito tempo. Um da Bose, era o Bose IE, que depois de um tempo eu escutei, o fone era horroroso. Teve o IE2, o IE2 era legal, mas era tipo um semi-near da Bose. Era só grave, não tinha definição nenhuma, nada. Mas eu fiquei um tempo com esse fone e eu gostei. E eu tive um da Bang Olufsen, o E8, que é um earbud da Bang Olufsen. Tipo, pequenininho assim, ele dava uma voltinha de metal. Ainda tem esse fone, ainda tem. Esses foram meio que dois fones assim, que me deixaram satisfeitos durante muito tempo. Mas é porque também foi na época que eu comecei a estudar música. Eu fui morar na Inglaterra, fiz ensino médio lá, estudando música lá, meio que parece que eu fui ficando mais chato. E aí, esses também não estavam me satisfazendo mais. Quando eu decidi, assim, tipo, cara,
nada tá me satisfazendo aqui. Eu lembro que eu tive um da Denon, um C551, que era o in-ear deles. Eu tive um Ultimate Ear Super Fi 3, que era tipo de entrada, que todo mundo falava bem na hora que eu ouvi, eu não gostei muito. O primeiro, assim, eu acho que o primeiro fone que eu considero que foi a minha entrada na audiofilia mesmo, que eu falei, pô, isso é um som como eu gostaria, foi o Shure CE530. Que hoje em dia eu não gosto mais. Depois de um tempo eu também passei a não gostar mais, porque eu acho que era muito médio, nada de agudo, tipo, eu acho que não tinha extensão nenhuma. Mas esse foi eu diria que foi o fone que me deu o clique, foi o passo, assim, para entrar no mundo do áudio de verdade, sabe? É engraçado como no Brasil, cara, eu vejo uma galera que eles veem, assim, fones que eu não sei, eu acho que é uma coisa de cultura mesmo, né? Pelo menos quando eu estava na faculdade, ali, 2000, começo de 2000, 2002, 2003, a galera era muito, assim, achava o K240 da KG é sensacional. Putz, cara, eu acho não nada. tinha um estúdio que não tivesse esse fone. Assim, era o fone de referência que a galera todo tinha o 240 ou 140, que era pequenininho para os músicos, que era mais barato. Sei. Eu tenho o 240 aqui, acho Eu tenho um que está todo arrebentado, porque já perdeu aquela coisinha do elástico de fazer a compensação, já está folgado aqui, você não consegue nem botar mais na cabeça. O que vocês acham desse fone? Vocês gostam? Eu comprei esse fone, cara, e eu achava assim, cara, caralho, agora eu estou ouvindo o mundo, né? Hoje em dia eu acho ele muito ruim. Muito ruim. É engraçado. Eu já avaliei ele no site e hoje em dia é isso. Eu olho e falo, cara, isso não é um fone bom. Não é. Exatamente. Ele tem um pico, assim, eu acho que em 6 ou 7K, assim, cara, eu acho muito irritante isso. Se você usa ele por, tipo, meia hora, 1 hora, cara, teu ouvido sai zunindo, assim, parece que cansa muito rápido com ele. Assim. Pô, a galera fala bem da linha nova, do K 670 e 671. Desculpa, 370 e 371. Isso. Mas desculpa, cara, te cortei. Eu achei que você... Mas não conheço. E outro fone também, cara, que eu acho pavoroso e que tem uma galera que ama, assim, é o COS. Porta Pro? Porta Pro, cara. Eu tenho também. Eu acho aquilo muito triste. Aquilo cara, é fone assim, de pagodeiro. E principalmente no meio profissional, assim, tem muita gente. Não, Porta Pro é bom, porra. Aquele é neutro. Fone, assim, é neutro. Cara, neutro, cara. Ele só tem pico, né? Ele só tem pico e vale. De grave e tem um pico. Eu até achei ele agradável, sabia? Mas eu zero acho um fone incrível. E aí eu acho que o lance é que ele é a galera gosta dele porque ele fala alto, né? Tá. A saída dele é bastante alta, assim. E aí tem uma outra questão também, né? A gente tá falando de fone de ouvido aqui e... Putz, eu lembro quando eu era jovem que eu vi uma matéria no Fantástico que era, assim, tipo, um troço mega, assim... dramático, assim, né? Você ouvir fones de ouvido é igual ficar do lado de um trem passando o tempo todo, assim. Você vai ficar surdo e tal. Coisas do Fantástico, né? Porque eles queriam produzir sensacionalismo pra chamar atenção, né? Óbvio. Aí, cara, tem essa questão mesmo, assim, né? Acho que tem uma galera que ela tenta compensar o volume externo subindo o volume interno, né? E aí você vai jogando toda a audição pro espaço, né? Sim. Por isso que eu gosto de fone fechado, com cancelamento de ruído, justamente para ter esse tipo de cuidado. Assim. Por isso que o cara que usa in-ear tem que usar in-ear moldado, cara. Não dá para usar o in-ear só com a borrachinha, porque não adianta muito. Né? Você acaba tendo que, principalmente no palco, ainda mais, por exemplo, sertanejo usa um só, né? Não adianta nada. Ele ferra com o lado. Ele desequilibra toda a audição dele, porque para ele compensar essa zoeira que está no palco desse lado, que ele não tem um fone, o técnico tem que enfiar um monte de merda desse lado. Por mais compressão que o cara coloque, limita para segurar, fica uma merda. Então, assim, você tem que usar os dois, tem que usar ele vedado, porque aí você consegue trabalhar com nível de volume lá embaixo. Coloca uns microfones de ambiente para captar o palco, para o cara não ficar totalmente isolado, né? Ali, você tira, o cara fica sem nada, né? Cortou o som, fica sem nada. Então você deixa a microfonação do ambiente ali no palco, mas o cara tem que usar os dois, porque aí ele está no ambiente controlado dele. E ele pode aumentar e abaixar quanto quiser. Mas os caras que não usam, você vê, muita gente está perdendo audição. Eu estava conversando uma vez com a doutora Kátia, um papo que a gente teve com ela até para o podcast também, logo no começo. Que a gente fez, número 3. Foi o número 3 que a gente fez com ela. Foi bem legal, ela estava em Portugal já, a gente fez via Skype.
E ela contando, maneiro. ela contando que, pô, alguns artistas que ela trabalhava com eles já tinham ido pro brejo. Né? Já estava indo assim, algumas frequências que o cara não escutava mesmo. E ela faz um trabalho interessante que ela faz a audiometria do técnico e do artista. E ela casa as duas curvas de audição. Pô, maneiro. Porque daí o técnico, ela sabe o que o cara está ouvindo, né? Porque antes o cara fala, não, eu quero empurrar mais médio aqui porque eu gosto. Mas às vezes o cara médio para ele lá é muito. É outra coisa. É outra coisa. Então ela casa as duas curvas de audição e ela formata. Ela tem os fones dela da Wheatstone, né? Eu ia perguntar isso, ela que traz a Weston, né? É a Weston. Sei. E ela faz já moldado com as curvas, né? Para cada um ela já bota as curvas de compensação nele. Sim, que é um processo bem interessante. Né? Sim. E assim, a gente sabe que uma das coisas que eu sempre conversava com o pessoal, que o cara, por exemplo, o técnico de som que ia trabalhar na Globo, né? Ou qualquer outra empresa que vai fazer aí, o cara pega uma condução, né? Bota o seu fonezinho de ouvido ali e já vem ouvindo, né? Aí bota alto porque ele tem que compensar o barulho do metrô, do ônibus que tem, né? Então já está ouvido acima de 85 dB. 85 dB é a normatização da Organização Mundial da Saúde para 8 horas de trabalho. Então o cara já comeu as 8 horas de trabalho já dele. É uma coisa discutível. É, assim, discutível, né? O cara já comeu uma parte das 8 horas de trabalho dele no caminho. Mas por quê? É alto? Não, é alto. Por exemplo, a legislação canadense é 80. Ah, tá. Isso é uma coisa que vocês, por exemplo, vocês se preocupam com isso? Assim, vocês fazem... saquei. Eu não. Deveria. Não, mas assim, tipo, eu faço audiometria, não todo ano, mas cada 2 anos eu faço, todo ano eu faço limpeza, o Luiz também faz, porque assim, é uma questão de você... É claro, tem coisas que a gente sabe que vai acontecer, né, mas você treinando o teu ouvido, né, tem uma curva típica de decaimento, de perda de audição por idade, que é uma coisa que não tem como voltar atrás. Por quê? Porque o teu ouvido é uma membrana, o que segura o teu ouvido são músculos, você tem uma estrutura óssea que está ali. Então, tudo isso daí, com o passar do tempo, vai perdendo. A membrana do tímpano é como um couro um tamborim de couro de gato. Vai ficando velho, ele vai amolecendo e vai perdendo capacidade de reproduzir agudos. Não de intensidade, mas de resposta de frequência. Ela vai caindo e caindo bem. É por isso? É porque amolece? Exatamente, porque ela vai perder. Tem isso, mas também tem a tensão muscular, né? Sei. Não, mas tem também perda de... como é que é? Condução dos cílios, ciliadas, né? Os pelos, né? Células ciliadas. A gente tem 2 camadas de células ciliadas, né? Uma que é mais sensível e a outra que é menos sensível, que ela fica acima. Quando o cara perde por saturação essa camada mais sensível, ele fica só com a menos sensível. Então ele escuta naquela frequência só acima de um certo nível. Entendi. Entendeu? É como se fosse um compressor, que aquilo ali é um compressor. Só que quando você perde o pré-amplificador de baixas, você só fica com o pré-amplificador de altas, né? Então você tem que ter muita pressão sonora para você fazer com que ele cite os cílios. Então você tem uma surdez e isso não tem volta. E não regenera, né? Esse é o lance. Esse que eu... Não, a audição é uma coisa muito complicada e muito delicada. Agora, tem um lado legal é que se você treinar a sua audição, você consegue suprir essas deficiências que vêm com o tempo. Né? Por exemplo, o cara que é deficiente visual, ele só tem audição. Então ele tem uma super audição super aguçada com relação ao posicionamento também, que pra gente que tem visão, a gente caga em menos relevante, né? Menos relevante, a gente está vendo. Então se o som está aqui ou está aqui, você está vendo, você consegue posicionar. Quem não tem, ele só tem que se guiar pela audição, realmente. Então, o som que vem daqui, o que vem daqui... É por isso que o negócio legal da psicoacústica do binaural, exatamente essa tipo de comparação de como é que o som que vem daqui, que teoricamente seria igual ao som que vem de frente, como é que o sistema auditivo reconhece ele vindo de trás, né? E por que a gente tem que usar fone, né, para ouvir o binaural, fone externo, né? Fone que não seja só in-ear, que seja fone supraoral, né, para você considerar as dobras do ouvido. Ele faz parte da jogada, né? Quando você coloca o fone no canal auditivo, você anula o efeito da pina, né? Exatamente. Então tem umas coisas muito legais sobre isso daí, cara. A gente a gente fala bastante disso quando a gente conversa sobre audição, que é uma coisa, um papo super interessante, né? Porque muitas vezes os caras, não, tudo bem. Pô, tem gente, por exemplo, o Jorge Benjor. O Jorge Benjor não consegue tocar sem ter 2 twin reverb na bunda dele, cara.
Senão Sério? ele não consegue escutar. Uhum. Ele já está tão saturado com aquela Sim. faixa de guitarra dele, que se ele não tiver potência para aquela faixa, ele não escuta. Que loucura, né? Mesma coisa é Elton John. Elton John, no último Rock in Rio, em 2017, eu tive no palco, né, que a gente estava fazendo lá, eu tive no palco conversando com o técnico de monitor dele e com o técnico de manutenção dele. É absurdo o nível de pressão sonora do piano nos monitores. Mas Que é um loucura, absurdo, né? sabe assim, você sentar no banco do piano, dar um acorde e pular, Que tão isso? alto que é. O cara fala, olha, essa região aqui, ele já está perdendo. Então, tem que ser alto, para ele poder sentir. É triste isso por um lado, né, triste. cara? Porque aquela pessoa que faz música já tem a audição completamente comprometida, né? É triste, Cara, mas porque ele não cuidou, né? Perguntaram pro George Martin, né? O que ele faria de diferente na vida dele. Ele falou, eu faria tudo igual, uns 10 dB mais baixo. Exatamente. Porque no final da vida ele tava muito surdo, assim. Eu tenho algum medo disso, sabia? Há pouco tempo eu fui lá com o pessoal da Audio Dream e aí o Matheus me sentou lá na cabine para poder ver como é que tava a audição. Ele falou que tava ok. Você tem algum fone preferido, assim? E fala, putz, se eu tivesse só esse aqui, eu tava feliz pro resto da vida. Difícil, hein? Bem difícil. Cara, talvez, mas o conforto teria que... não é que o conforto teria que melhorar, porque o problema não é o fone. O problema é que eu não consigo ficar muito com o fone customizado. Não consigo ficar muito tempo. Mas o Somnium ST. Eu acho que se eu tivesse que escolher um, assim, meio que combinando tudo, né? Que é assim, plug em qualquer lugar, a sonoridade para mim é sempre incrível. Acho que seria ele. Ou, se fosse headphone, o HD600. O HD600? Sou apaixonado pelo HD600, cara. Você prefere ele do que o 800? Prefiro. Eu vi no teu review da Sennheiser que você comentou sobre isso. Não, assim, então, ok, se eu pensar de repente num Hi-Fi Man Edition X V2, por exemplo, né, é um fone claramente superior, né, um Stax 007, mas eu não sei, cara, o Sennheiser, ele tem um lugar muito especial no meu coração. Pra mim, o HD600... Não, e detalhe, eu tô lá no escritório com o 800 e 820, que o pessoal da Sennheiser me emprestou para avaliar. Até do CEO da Sennheiser do Brasil, porque eles não tinham nenhum lá em estoque. Daniel. Exato. Daniel Reis. Cara, eu tô com eles dois, mas o problema pra mim é o seguinte, eu acho que são fones que eu tenho uma relação meio de amor e ódio, assim. Eu acho que, em termos de espacialidade, detalhamento, não tem nada igual. Só que eu acho que a tonalidade do 600 pra mim é mais correto, sabe? Eu acho que aqueles médios mais pra frente, tipo, pra mim, isso tem mais a ver com a realidade do que a pegada mais fria, mais analítica dos 800, entendeu? Tipo, eu acho incrível tecnicamente e pra escutar algumas coisas é absurdo, mas para escutar outras coisas é muito ruim, entendeu? O 600 para mim não tem nada que ele seja muito ruim. Ele pode não ser tão incrível quanto o 800, mas ele sempre vai ser bom, entendeu? Que tipo de conteúdo você usa nos seus reviews? Como é que você que tipo de música ou fala? Como é que você tem um padrão assim, ó, essa música? Tem. Por exemplo, tem um pessoal que é linha PA que usa Donald Fagen o tempo todo. O 19 lá, bota aquela música, todo lugar que você vai, tá lá o Donald Fagen. Você tem algum tipo de... Cara, depende. Assim, normalmente, tem algumas coisas que eu costumo sempre usar para testar algumas características específicas. Por exemplo, extensão nos graves, eu uso uma música do Burrell que chama Truant, que tem assim um tom que deve ser, sei lá, tipo 20, 25 Hz. Não sei se tá, assim, entre 20 e 30, eu acho. Então, assim, cara, ver como é que o fone responde tão baixo assim. Para ver meio que assim, timbre de agudo, eu costumo ouvir Esperanza Spalding. Eu gosto muito do primeiro álbum dela. Do primeiro não, do segundo, é o Esperanza mesmo. Tem algumas músicas que eu acho que as gravações do Prato são muito boas. E de resto, assim, eu sempre escuto algum rock mais pesado para entender melhor como é que é o equilíbrio tonal, porque tem coisas que... O Ty Hurtens do Inner Fidelity, eu já li que ele escutava ruído rosa mesmo. Assim, tipo, ele se treinou no ruído rosa, ele sabe como é que deveria soar um ruído rosa, né? E se tem algum pico, ele vê. Exato. Pra mim, é música pesada. É tipo uma parada que seja um metalzão, assim, que tem atividade em praticamente todo o espectro, sabe? E aí eu consigo ter uma noção. Então, assim, meio que tem essa parte que é mais básica, e de resto vai muito pelo que eu sinto que o fone
faz bem. Então, por exemplo, agora, eu hoje estava fazendo texto de um fone que chama NF Audio NM2 Plus. É um fone que ele é mais focado nos médios, assim, ele tem graves fortes, mas ele tem médios mais fortes. Então, assim, é um fone que me lembrou muito os fones da Grado. Então, para mim, ele puxa um tipo de música mais acústica, mais de um rock clássico. Então, assim, meio que eu costumo escutar essas primeiras coisas para ter noção de algumas paradas de detalhes, e depois eu vejo mais ou menos no que eu acho que o fone se encaixa, e aí passei um pouco por esse gênero. De repente eu vejo como é que ele se comporta para uma coisa ou outra, mas eu não tenho, tipo, uma música que eu sempre coloque. Assim, eu dou uma variada, sabe? Vai muito para onde eu acho que o fone tem uma sonoridade que se encaixa, entendeu? Mas de primeira impressão, você pega a primeira música que está para ouvir ou você já vai direto naquelas músicas? Quando você pega um fone logo de cara? Não, normalmente é o que eu estou ouvindo no dia, assim. A primeira coisa eu acho que sei lá, eu abro meu YouTube Music, que é o que eu uso hoje, vejo ali as últimas coisas que eu estava ouvindo e ouço no fone novo. E aí depois, tipo, que eu sento para avaliar, eu costumo ouvir por um tempo, né? Assim, normal. E aí, assim, faço algumas coisinhas, mas meio que mais sério mesmo é quando eu sento para fazer o texto, assim, que eu já escutei, tipo, várias coisas, e aí quando eu paro para, não, deixa eu fazer agora o roteiro desse fone, e aí eu começo a ir mais para as minuciosidades, entendeu? Uma curiosidade, você usa teleprompter? Não. O seu texto sai tão fluido nos papos, te dá a impressão que você... É verdade, você tá com aquilo na cabeça toda. Eu falei, mas porque é muito fluido, entendeu? É uma experiência que eu sei, entendeu? Que eu queria, tipo... Que eu teria numa conversa aqui, entendeu? Que eu falaria, eu sabia mais ou menos o que eu queria abordar, aí eu sentei e foi. Mas nos fones, como é que eu faço? Eu não uso o teleprompter, mas eu tenho um roteiro, tipo, nos reviews. Então, assim, eu normalmente... no review do Adonis, que foi o que eu soltei ontem, meu celular tá na mesa. Porque é isso, assim... porque de vez... Assim, tem cortes. Normalmente, em B-roll, tem trechos em que tem corte. Mas, assim, é um roteiro meio básico, mas eu falo tudo que eu tenho para falar. Mas é muito legal, porque é muito fluente. Eu gostei por causa disso, sabe? Não dá a impressão que você está ali, né, lendo alguma coisa realmente. Tá fluido, tá na tua cabeça aquilo ali. Que câmera que você usa para fazer as gravações? Cara, eu tô usando uma Sony A6400. Cara, eu gosto muito dessa... Eu comecei o canal com uma Nikon D5100, que parecia que você tinha que gravar sempre com ISO 1000 para cima, porque assim, a sensibilidade para luz era horrível. Aí eu peguei uma Sony A7S pela Cuba, e aí chegou uma hora que algumas coisas faziam falta nela, e como era uma câmera full frame, lente era muito caro. Aí eu passei para 6.500, né? Exato. Aí eu passei para 6.500 porque ela é mais simples, mas tem 4K, tem estabilização de imagem no sensor. Algumas coisas que para mim eu vi que seriam importantes. E edita no Premiere? Edito no Premiere. Pô, acho que a gente ocupou muito teu tempo já. Mas foi muito legal, gente, cara, foi um prazerzaço, cara, um prazerzaço. Legal. Fala aí de como é que é a venda do Cuba, como é que vocês estão no mercado, quem distribui, onde é que o cara compra. Sim. Cara, nosso site, o nosso foco, assim, nosso maior foco é oferecer a maior qualidade de som pelo melhor preço. Então, a gente trabalha só com o nosso próprio e-commerce. Quer dizer, a gente agora está entrando em alguns marketplaces também. A gente está entrando na Kabum, está entrando na... vamos voltar para o Mercado Livre, Amazon, para estar em mais lugares também, mas assim, nosso foco é o nosso site. Aí é Cuba com K, cuba.audio, e meu canal no YouTube é Mind the Headphone. Mas provavelmente se procurar, tipo, sei lá, review de fone de ouvido deve aparecer. Foi um prazerzão ter você aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Falou, tchau. Valeu, Rufone, valeu. Valeu, galera. Tchau. Boa noite pra vocês. Você também, tchau.